Grace and peace, beloveds of God. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. You are holy, Elohim, Ashaddai, you are holy, Elohim, Adonai. Como podem ver, estou num cenário completamente diferente e só para que conste, hoje é domingo e temos culto, temos Service Day e prontos, o Espírito Santo me proporcionou, as always, a fazer o vídeo da palavra que ele colocou sobre o meu coração num cenário diferente, de forma mais descontraída. Como eu já tinha dito, eu traria a palavra de diferentes formas, em diferentes cenários, mas sempre a falar da palavra de Deus. Então, eu estou aqui basicamente a fazer a minha skincare, né? Estou só a hidratar a minha pele para receber maquiagem, né? E pronto, enquanto isso, vou aqui falando a palavra do Senhor, amém? Prontos. Muitos de nós às vezes não queremos fazer renúncias, né? Renúncias no quesito de existem coisas que nós estamos renitentes a deixar quando nós decidimos seguir Jesus. E muitas dessas coisas são as coisas que impedem que nós vivamos as grandiosidades, as maravilhas que Deus tem para nós. Eu estive a meditar em Lucas 9:23, que diz: E dizia a todos, Jesus é que falava: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é que nós podemos entender a partir disso? O que é que nós podemos ahm, absorver deste versículo em que Jesus aconselha, deste versículo em que Jesus dá uma certa condição a todos aqueles que querem segui-lo, que é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa renunciar tudo aquilo que faz bem a mim, renunciar tudo aquilo que de certa forma me agrada ou que me faz bem. Ahm, o que eu estou a me reprimir para renunciar é talvez a coisa que me impede de viver o extraordinário de Deus. Porque por trás, depois de nós renunciarmos algo que nós pensamos que é importante para nós, Deus coloca algo maior para mostrar que aquela renúncia é apenas um, um degrau para subir para aquilo que Deus realmente tem para nós. E eu vejo que muitos de nós, por vezes, queremos ser cristãos parciais. Nós queremos viver para o Evangelho de forma parcial. E não é isso que Jesus nos convida, não é isso que eh, eh, Deus quer que nós façamos. E nós podemos ver isso quando Jesus vai, encontra André e Simão. Quando ele os encontra a pescar, ele os chama. Deixa-me tentar ver aqui o que é que diz o versículo. Pronto, pronto, achei o versículo. O versículo é Marcos 16, 16 a 18. E a palavra de Deus diz: Andando à beira do mar de Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram. O que é que nós aprendemos aqui com André e com Simão? Versículo 18 diz: no mesmo instante, eu até poderia procurar aqui outras versões que nos fazem perceber que eles largaram o ofício dele, a coisa mais importante deles, com prontidão. Eles deixaram aquilo no exato momento. Na hora que Jesus os convidou, não, deixem isso e façam isso. Eles largaram na hora aquilo que era importante para eles e decidiram seguir o Evangelho. E nós entendemos que o Evangelho não é só sobre nós querermos aceitar, né? Mas é a nossa prontidão para atender ao chamado que Deus nos faz e negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz é um chamado que Jesus nos dá, é uma responsabilidade que Jesus nos dá como cristãos. E isso, consequentemente, me faz refletir sobre as pessoas que hoje estão na igreja, amanhã não estão, hoje são fervorosas, amanhã não são. E eu compreendo que cada um de nós tem o seu tempo, como filhos de Deus, de viver o Evangelho, posso assim dizer. E Apocalipse 3:15 a 16 vai dizer: Conheço as tuas obras,
que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que quer dizer que Deus quer que nós nos posicionemos. Ou somos cristãos, ou não somos cristãos. Porque qualquer coisa de errado que nós fomos a fazer não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre as escolhas que nós fizemos, é sobre Ele. Costuma-se dizer que a religião cristã é a religião que sempre que faz alguma coisa não se culpam as pessoas, culpa-se a Jesus, a Deus, que é porque seguimos a Ele, que é porque vivemos para Ele. Mas nós já sabemos que na própria palavra dele há um convite para que nós vivamos de forma completa. O título que Deus me deu para esta palavra é parcial, não é total. Quando nós fazemos uma coisa de forma parcial, essa coisa não é total. A palavra já diz parcial, é uma parte. Nós estamos a dar uma parte de Deus. Sendo que a própria palavra vai dizer que Jesus busca por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer que ele quer o mais profundo de nós, ele quer tudo o que há em nós. Sem contar que além dele esperar a nossa prontidão, na maior parte das vezes ele nos usa onde ele nos chama. Podemos notar que na maior parte das vezes ele nos usa na parte onde ele nos chamou. Nós vamos notar que todas as pessoas que têm um testemunho de superação de depressão, de superação de ansiedade, Deus usa essa pessoa para chegar a mais pessoas. Deus usa eh, a forma como salvou essa pessoa, a forma como alcançou essa pessoa, como forma de chegar a mais pessoas. Eh, Nós podemos ver isso exatamente no versículo 1:14, que 1:14 ou 1:15, que vai dizer que deixem de ser pescadores. E Mateus, deixe-me confirmar aqui, Mateus 4:19, Jesus vai dizer, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós sabemos que eles eram pescadores de peixes. Então Deus queria colocá-los numa dimensão maior. Queria que eles fossem não só pescadores de peixes, mas que fossem pescadores de homens, que trouxessem homens para o evangelho, que salvassem vidas, que pescassem pessoas, que através daquilo que Deus colocou neles ia começar a manifestar a partir do momento que eles decidiram abraçar na sua completude o evangelho. Deus ia usá-los para pescar pessoas, para alcançar pessoas. Nós vamos ver que Deus não fez isso só com André, Simão, com João, com quem mais? O irmão de João também, mas fez isso também com Amós, fez isso com Moisés, fez isso com Eliseu, Paulo. Isso são um pouco dos exemplos que eu pude colher na Bíblia, de que Deus nos alcança no lugar, Deus nos alcança num lugar e Ele quer usar essa mesma ponte de alcance que Ele teve conosco para chegar a outras pessoas através daquilo. Por quê? Porque Deus quer primeiro que nós geremos um testemunho, para que nós possamos falar com propriedade quando nós formos alcançar essas pessoas. Uma pessoa que sofreu de ansiedade, Jesus já curou, ela sempre vai dizer: Jesus me curou, eu vivi isso, eu passava por isso. E a pessoa que está a passar pela mesma pessoa consegue, pelas palavras da pessoa, sentir credibilidade que realmente há uma saída. É possível sim vencer isso. Se esta pessoa foi alcançada por Jesus e ela conseguiu vencer, eu também consigo vencer. Sem contar que o nosso posicionamento de prontidão mostrou, vou dizer, por exemplo, a prontidão de Simão e seu irmão André, mostrou que vale a pena largar todas as coisas, vale a pena deixar todas essas coisas para seguir a Jesus. Isso me remete a Mateus 6,33, que diz: pois buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as restantes coisas, ou estas coisas vos serão acrescentadas. Isso nos mostra a emergência para nós atendermos ao chamado do reino, a emergência para nós atendermos ao seguir a Jesus, ao viver para Jesus na sua e melhor e maior plenitude. E talvez muitos de nós nos questionamos por que Jesus pede que nós renunciemos certas coisas? Por que Jesus pede que nós abdiquemos? Por exemplo, por que Jesus disse para Simão e André que deixassem o seu ofício
de pescadores de peixe para serem pescadores de homens. Isso porque, em primeiro lugar, os propósitos de Deus para a nossa vida são maiores do que aqueles que nós vivemos ou almejamos. Logo, aquilo que eles tinham planeado para eles mesmos era pequeno perto daquilo que Jesus tinha para eles. E segundo, porque Deus não disputa lugares na nossa vida. Então, certamente que Ele vai pedir que nós tiremos ou renunciemos aquilo que ocupa o lugar que Ele vai ocupar. Por isso é que Ele diz que nós devemos negar-nos a nós mesmos, que é as nossas vontades, os nossos quereres, para poder segui-lo, porque quando nós seguimos a Jesus, nós começamos a fazer as coisas que Ele quer que nós façamos. A palavra de Deus vai dizer que já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E se Cristo vive em mim, eu devo passar a agir como Cristo agiria, devo passar a agir como Cristo espera que eu haja, como uma cristã que vive totalmente para Ele. Talvez muitos de nós estamos a questionar-nos por que Deus quer que nós nos entreguemos ao Evangelho ou vivamos para Ele de forma total e não parcial. Primeiro de tudo, o que eu vou mencionar, que é o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, não há nada que deve disputar o lugar dele, de meu Senhor, não há nada que deve disputar o lugar dele, de meu Deus. E segundo, porque a palavra vai dizer em Mateus 22, 37, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Logo, nós podemos entender aqui que Deus quer que nós o amemos com tudo o que é nosso, com tudo o que é em nós. Ele nos criou para que nós tenhamos um relacionamento com Ele completo, não superficial, mas profundo. Nós podemos perceber que Deus quer a nossa totalidade, Deus quer que nós vivamos com Ele na sua maior totalidade, porque também Ele nos criou para a sua glória. Vai dizer Isaías 43:7, a todos os que são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória, a quem formei e fiz. A nossa existência tem como principal propósito glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Logo, Deus, não somos só nós que nos beneficiamos de viver a totalidade em Deus, mas também Ele mesmo se beneficia, porque quando nós estamos bem, o nome dele é glorificado, o nome dele é conhecido. Quando nós vivemos o Evangelho de forma total, as pessoas podem olhar para nós e dizer: Deus transformou essa vida, Deus restaurou essa vida. Então, são um pouco desses fatores que Deus espera que nós nos posicionemos nesse sentido. E nós podemos ver, né, que Deus nos convida para que estejamos sempre em comunhão com Ele e nós não temos como estar em comunhão com Ele de forma parcial. Quando nós estamos a conversar, né, nós sempre nos atentamos às palavras da pessoa que está conosco. Nós sempre nos focamos naquilo que a pessoa está nos a dizer. E para nós fazermos isso, nós precisamos estar completamente dentro daquela conversa. E é isso que Deus espera de nós, que nós, não de forma parcial, tenhamos esse relacionamento, não de forma parcial, nós o busquemos, mas o busquemos com tudo. Repito, Mateus 6,33, mas pois buscai primeiro o reino dos céus. Logo, é uma prioridade viver para Ele, é uma prioridade estar para Ele. André e Simão, eles entenderam algo que talvez nós não estejamos a perceber, que vale a pena deixar todas as coisas para seguir a Jesus, que vale a pena priorizar Jesus, porque é para isso que nós fomos criados, para priorizá-lo, para colocá-lo em primeiro lugar.